Bom, então vamos lá, galera. Vamos começar essa nossa revisão matemática associada ao curso de Física e Sociedade. Como eu falei, a gente vai começar a revisão pela parte de funções. É uma revisão rápida, só para a gente não se perder ao longo do curso. Só lembrando o seguinte, eu falo muito devagar, então até mesmo para me policiar, evitar grandes erros, evitar muitos erros. Então, quando vocês forem assistir os vídeos, coloquem uma velocidade maior aí, que vocês vão conseguir assistir com tranquilidade e vão conseguir acompanhar o conteúdo, sem dúvida. Tá bom? Porque se vocês assistirem em velocidade normal, talvez fique até cansativo, beleza? Então, a gente vai falar de funções hoje, e para falar de funções, a gente precisa introduzir o que a gente chama de sistema de coordenadas. Então, o sistema mais simples que a gente consegue descrever é o sistema cartesiano de coordenadas. E o que vem a ser um sistema cartesiano de coordenadas, ele nada mais é do que um conjunto orientado de eixos. Em 3 dimensões, a gente tem aqui 3 eixos orientados. O sentido das setas indica os valores positivos associados a esses eixos, tá bom? E no sentido contrário, isso aqui é a origem desse sistema de coordenadas e essa parte pontilhada está associada a valores negativos de cada um desses eixos. Lembrando que no sistema de coordenadas cartesiano, esses eixos são perpendiculares entre si. Então, se você estiver lidando, por exemplo, com uma dimensão só, escrevendo um sistema físico unidimensional, um sistema físico, e a partir do sistema cartesiano, você está lidando com um único eixo orientado. Quando você estiver lidando com 2 dimensões, você vai estar lidando com 2 eixos orientados perpendiculares entre si. 3 dimensões, você vai estar lidando com 3 eixos orientados perpendiculares entre si. Se você estiver trabalhando em N dimensões, o sistema n-dimensional, sistema cartesiano de coordenadas, vai ser um conjunto de N eixos, todos perpendiculares entre si. Tá bom? E as variáveis que você descreve no seu sistema nada mais são do que distâncias medidas a partir de cada eixo até a origem do seu sistema de coordenadas. Nesse ponto, é interessante chamar atenção para algo que muitas vezes fica confuso na cabeça da gente. Desde o ensino médio a gente fala de sistema de coordenadas e desde o ensino médio conteúdos de física já são introduzidos para a gente e fala-se muito em física de referenciais. E a gente vai voltar a falar, a gente vai falar de referenciais ao longo desse curso, tá bom? Mas fala-se muito em referenciais. E muitas vezes a gente faz uma certa confusão entre sistema de coordenadas e referenciais. Então vale a pena eu fazer essa distinção aqui, só por curiosidade e para clarear nossas ideias, e mais adiante a gente volta a falar de referenciais. Tá? Então quando a gente está falando de referenciais em física, a gente está falando de onde você está observando um fenômeno acontecer, de onde você vai descrever um fenômeno. É muito comum em física se utilizar o sistema de laboratório como referencial. Você está parado olhando alguma coisa acontecer, descrever algo acontecer. Então existem vários referenciais em física. Por exemplo, imagine que você tenha vários corpos se movendo no espaço. Você pode definir, vocês vão ver isso em Física 1, um referencial que se chama referencial de centro de massa. É um ponto específico relacionado, que está relacionado com todo o seu sistema, posição de cada partícula, massa de cada partícula, e você pode descrever seu sistema a partir desse centro de massa. Então seria um outro referencial. Imagine que você esteja parado, aqui o referencial do laboratório, e alguém esteja próximo a você, se movendo sobre um ônibus, por exemplo. Então você pode descrever um fenômeno a partir do seu referencial parado e outra pessoa descrever o fenômeno sobre o ônibus.
Então o referencial dele é diferente do seu, o referencial dele é o ângulo e o seu é o sistema, o seu é o referencial do laboratório. Então em física, quando você fala de referencial, você está descrevendo, você está falando de onde você está descrevendo um sistema, de onde você está descrevendo a dinâmica de um sistema. E ao passo que sistema de coordenadas está relacionado às variáveis que você vai utilizar para descrever seu sistema. No caso de sistema cartesiano de coordenadas, as variáveis que você vai utilizar para descrever seu sistema nada mais são do que distâncias medidas com relação à origem em eixos perpendiculares entre si. Bom, é basicamente isso. Então, acredito que com essa explicação você não vai ter mais confusão sobre sistema de coordenadas e referencial. Referencial é de onde você vê algo acontecer, onde você descreve a dinâmica de alguma coisa, um sistema, e o sistema de coordenadas nada mais é do que as variáveis que você vai utilizar na descrição do seu sistema. Repetindo, para o sistema de coordenadas cartesiano, em particular, você vai utilizar variáveis que são distâncias medidas a partir de origem até um ponto específico no seu sistema, nos seus eixos. Em particular, para 3 dimensões, a gente tem aqui, é como você chamar eixo x, y e z, e só alertar para algo que também é importante, mais à frente a gente vai voltar nesse ponto. Quando a gente está descrevendo um sistema de 3 dimensões, sistema de coordenada cartesiano, se a gente descreve o eixo z, digamos, nesse sentido, né, na direção vertical, apontando para cima, quando você faz isso, automaticamente o sentido positivo de x e positivo de y já estão bem definidos. Né? Existe uma regra, a gente vai voltar nessa regra mais adiante. Se você pega os dedos da sua mão direita, os dedos da mão direita, tá bom? Bota seus dedos da mão direita em direção ao eixo x, sentido positivo do eixo x, ao fechar os dedos da sua mão direita em direção ao eixo y, o seu polegar vai apontar no sentido de z, positivo. Então, repito, quando você descreve um sentido do eixo z, o sentido positivo de x e y já estão determinados. É baseado nessa regra, que a gente vai falar nela mais adiante, que todas as relações matemáticas são descritas. Então a gente tem que ter cuidado com a orientação dos eixos. Você não pode vir aqui, colocar o eixo z aqui, o eixo y aqui e o eixo x aqui, estaria bagunçado, estaria errado, tá bom? Se o seu eixo z estiver aqui, seu eixo x tem que estar aqui e seu eixo y aqui, x, y. Tá? Vale lembrar também que sistema cartesiano de coordenadas é um entre uma infinidade de sistemas de coordenadas. Por exemplo, podemos citar sistema esférico de coordenadas, sistema cilíndrico de coordenadas e vários outros. Inclusive, você pode definir um sistema generalizado de coordenadas. Para quem é aluno do curso de Física, mais adiante no curso, em método de Física Teórica, vocês devem utilizar sistemas de coordenadas, aprender a trabalhar com sistema de coordenadas generalizados. Mas, por enquanto, a gente vai lidar com o sistema de coordenadas cartesiano e mais à frente, daqui a poucas aulas, a gente vai voltar na parte de sistema de coordenadas, tá bom? Mas a aula de hoje, o objetivo é falar de funções, e para falar de funções é interessante introduzir a parte de sistema de coordenadas. Então a gente vai dar continuidade agora falando basicamente, voltando para funções, tá bom? Na realidade, de fato, também a gente vai precisar de outro ponto antes de entrar em funções, mas é o que a gente vai fazer agora. Bom, para falar de função, é interessante a gente descrever o que é conhecido como pares ordenados. Então, se a gente pega o sistema cartesiano em 2 dimensões, eixo y na vertical e eixo x na horizontal, a gente consegue descrever esse sistema dividido em 4 quadrantes. Esse é o primeiro quadrante,
essa parte positiva do eixo Y no eixo X. Esse aqui seria o segundo quadrante, a parte positiva do eixo Y e negativa do eixo X. Esse aqui seria o terceiro quadrante, as partes negativas de cada eixo. E esse aqui é o quarto quadrante, parte envolve os valores positivos de X e negativos de Y. Tá bom? E aí, se a gente pensar nessa descrição de pares ordenados, imagine que a gente pegue um conjunto de pontos aqui, ó, como esses descritos. Eu peguei o ponto x1, y1, tá bom? Aqui, aleatoriamente, o ponto x2, y2 e o ponto x3, y3. Então, eu posso descrever um par ordenado. Só uma confusão aqui, entendeu? Tá bom? Na verdade, todos, né, estão errados aqui. A gente pode descrever os seguintes pares ordenados: x1, y1, x2, y2 e x3, y3. Então, isso é o que a gente descreve como par ordenado. A gente pega pontos nesse diagrama XY e descreve eles entre parênteses separados por vírgula. Se acontecer de um desses valores de x1 ou y1, x2 ou y2, x3 ou y3 ou qualquer outro par ordenado tiver número 1,2, 1,3, aí não seria mais uma vírgula aqui para separar esses pares, mas seria ser utilizado um ponto e vírgula, para não causar confusão para quem for ler. Tá bom? Então, quando a gente está trabalhando em duas dimensões, o eixo X a gente chama de eixo das abscissas e o eixo Y a gente chama de eixos das ordenadas. Então, eu vou descrever agora isso aqui em outra forma de diagrama, para ficar mais claro para a gente. Daqui a pouco a gente vai entender o porquê que é interessante a gente falar de par ordenado quando vai falar de funções. Então, imagine agora essa representação de diagrama, que eu tenho dois conjuntos aqui, um conjunto A e um conjunto B. O conjunto A formado pelos elementos 2 negativos, 0, 0, 2 e 5. E o conjunto B formado pelos elementos 3 negativos, 1, 2, 4 e 7. Então tem aqui o meu conjunto A, meu conjunto B, os elementos. Eu posso descrever uma relação aqui aleatória. Eu posso ligar elementos desses conjuntos formando pares ordenados. Eu posso ligar, por exemplo, o 2 negativo ao 3 negativo, o 0 ao 1, o 0 ao 2, o 5 ao 4. Então, uma relação, né, seria esse conjunto resultante, esses pares ordenados resultantes aqui. 2 negativo 3, 0 e 1, 0 e 2, 5 e 4. Perdão, 2 negativo e 3 negativo. Tá bom? Esse aí seria os pares ordenados formados desse conjunto. Lembrando que não preciso ter uma regra bem definida, eu simplesmente peguei e associei um elemento de um conjunto com a outro, formando pares ordenados. Tá bom? Então, voltando a repetir, mais à frente a gente vai ver o que isso tem a ver com funções, beleza?